Pode continuar o teclado, André? Meus filhos e minhas filhas, naturalmente, como um padre, é de se supor, não é? E nós como católicos também, que eu não acredito em fadas madrinhas, embora tem gente que acredite, né? Tem gente que acredite, que até procura no jardim, de dizer passagem. Deve ter fumado uma maconha braba, né? Não acredito. Artistas bem seguidos, que eu não vou falar o nome, que é pecado. Fadas madrinhas, gênio da lâmpada mágica, eu não acredito. Pode baixar mais o teclado, Luiz, turma do som. Baixa o teclado, o volume do teclado. Mas atire a primeira pedra quem nunca quis poder fazer os tais dos 3 pedidos. Desde criança, sempre tive vontade, né? Pessoa, aparece não um gênio, mas um anjo para você, faça 3 pedidos. Existia uma menininha esperta de 9 anos de idade, disse que ela sonhou com a fada, com o anjo, o que quer que seja. Falou assim, você tem direito a 3 pedidos, não desperdiça. Primeiro, ela respondeu, primeiro, que eu tenha mais 1000 pedidos. Ah, esperta, né? Essa aí deu nó em pingo d'água, né? Mas atire a primeira pedra quem nunca quis poder fazer os tais dos 3 pedidos. Inclusive, quando a gente faz aniversário e corta o primeiro pedaço do bolo e o bom brasileiro de baixo para cima, né? A turma fala o quê? Faça e não conte a ninguém, né? A gente tem essas fantasias. Uma vez li que quase todas as culturas sobre a Terra têm uma lenda acerca dos 3 desejos mágicos. E a maioria dessas lendas mitológicas retratam um gênio ou algumas outras figuras míticas, como fadas, que concedem os pedidos a um patrono. E o mais curioso é que em todas essas histórias, mais curioso é que a maior parte dessas lendas, não importa o país, a nação, a língua, a maioria delas da história termina em tragédia. Interessante esse dado que eu não tinha também observado. Mas por que a maioria dessas histórias de pedidos de gênios termina em tragédia? E a resposta está, sabe onde? Na missa da semana passada. Porque não dá tempo do padre falar tudo para vocês. Então eu estou recapitulando. Em Romanos 8, versículo 26, São Paulo apóstolo diz assim, fale comigo. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Nem pedir como convém. Nem pedir como convém. Mas é o Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que tem que orar em nós. Que tem que orar em nós. Entendeu por que tem aquela música lá? Como é que aquela música que a gente canta? Acho que é Lá maior, André. Dá uma lá aí. Tá em Lá já, não tá? Lá fica muito baixo. Você tá me escutando, meu filho? Alô? Ele dá um dó. É isso, ó. Espírito Santo, vinde orar em mim. Mas não só orar, a gente fala muita bobagem. Espírito Santo, vinde falar em... Romanos 8, 26, foi a segunda leitura de domingo passado. E aí há uma anedota brasileira, eu sou filho de mineiro, então você vai entender o que eu quero dizer, que ilustra bem essa verdade. É uma anedota. E deixa eu falar para você, a maioria das nossas piadas e memes é uma forma descontraída de falar coisa que a gente não tem coragem. Sabia disso? Está na psicologia básica. Quando você não tem muita coragem de falar uma coisa para uma pessoa, você está só brincando, é brincadeira. Mas por detrás de toda brincadeira, há um fundo de verdade. A gente fala brincando aquilo que a gente não tem coragem de dizer seriamente. Então eu gosto muito de observar nossas piadas, nossas brincadeiras, nossas tiradas, porque elas revelam muita coisa escondida que a gente não manifesta se não for por outra via. Então presta atenção nas brincadeiras, viu? Brincadeiras são interessantes. E essa anedota fala de um mineirinho, sou filho de mineiro, andando pela roça. E andando pela roça, segundo a anedota, não leve a anedota a sério, leve a moral, ele encontrou uma lâmpada mágica. Esfregou a lâmpada e, segundo a lenda, saiu o gênio e disse assim: agora, a partir de agora, você, mineirinho, é o meu amo. E você tem direito a 3 pedidos. Peça o que quiser, que assim será feito. E como um bom mineiro, ele nem pensou: me dá um pedaço de queijo. Primeira coisa.
Na minha geladeira em casa a gente podia ser pobre, não tem dinheiro para carne, mas para queijo mineiro tinha. A gente dava um jeito, nem que fosse só um pedaço. E abra um parênteses, vocês viram o preço do queijo? Pelo amor de Deus, caí de costas. Minha mãe falou assim, então, ai filha, a mãe está com vontade de comer queijo. Fui lá eu ia falar no hospital. Em vez de falar mercado, mas não errei. Quase parei no hospital. Como tá caro, 30 merréis um pedacinho assim, né? Pois é. E aí o gênio falou assim, tudo bem, o queijo tá aí, né? Só que olha, você tem direito a 3, o primeiro você já gastou com queijo. Seja mais criativo. Vai, segundo desejo, o que você quer? E o mineirinho, quero uma caminhonete, uma Hilux. Plim, toma Hilux. Agora presta bem atenção, que é o último pedido, hein? Você não me desperdice. Vai, terceiro pedido, o que você quer? Pode ser mais um queijo? Tá bom, plim, toma um queijo, né? Mas daí diz que o gênio, sem entender, né? Antes de voltar a ficar preso na lâmpada, como diz a lenda, o gênio falou assim, engraçado, você tinha o direito de fazer 3 pedidos, mas você pediu 2 queijos e uma caminhonete, eu não entendi. E o mineirinho respondeu, é que eu fiquei com vergonha de pedir 3 queijos, né? Esse é um mineiro que faz jus ao nome, né? Lembra que eu falei que brincando a gente fala verdades? Você acabou de ouvir uma das tantas versões tupiniquins da história de Aladim, o gênio da lâmpada. E por mais engraçada que ela seja, desculpe agora a paulada na muleira. Por mais engraçada que ela seja, muitas vezes nós acabamos sendo tão ridículos em nossas orações como o mineirinho. Porque a gente não tem uma lâmpada. Nós temos um Deus todo-poderoso que pode tudo. E a gente gasta e desperdiça a nossa vida, nossas orações, com desejos que não nos conduzem a lugar nenhum. A maioria de nós fica com dúvidas sérias sobre o que pedir, desperdiçando assim oportunidades raras. São José Maria de Escrivá vai dizer, e agora não é mais anedota, que na maioria das vezes, quando nós estamos rezando, nós somos um bebê no colo da mãe que chora porque está vendo um objeto brilhando, e para ele aquele objeto é muito bonito, porque ele reluz e seduz o seu olhar, mas a mãe se recusa a dar aquele objeto, porque aquele objeto que brilha nada mais é que a lâmina afiada de uma faca, e é claro que a mãe não vai colocar uma faca afiada nas mãos do bebê. E São José Maria Escrivá dizia que às vezes nós pedimos até coisas boas, com reta intenção, mas estamos pedindo uma faca que mais cedo ou mais tarde vai terminar por nos matar. E aí é interessante, uma pergunta importante que eu aprendi a me fazer, e eu faço na minha vida de quando em quando, olhando para mim com seriedade, é a seguinte: Wagner, você realmente quer o que você deseja? Porque se você for honesto e se você fizer essa pergunta com frequência, você vai descobrir que quase nunca você quer aquilo que você realmente deseja. Felizmente não existem gênios, não existem fadas, não existem lâmpadas mágicas, mas mais felizmente ainda, aprendemos hoje na primeira leitura com Salomão, que existe um Deus todo-poderoso, que está disposto a nos dar gratuitamente, não tudo aquilo que queremos, como ensinam os falsos profetas de hoje, mas está disposto a nos dar todo o necessário para a nossa salvação e para a felicidade eternas. Salomão, na primeira leitura, podendo pedir o que quisesse, como você viu, pediu sabedoria para melhor servir a Deus e para melhor servir ao povo. E o que mais me chama a atenção nessa primeira leitura é um trechinho pequenino, que diz assim: esta oração de Salomão agradou ao Senhor. Olha, esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E então eu fiquei pensando com os meus botões: será que a nossa oração agrada ao Senhor? Será que aquilo que você reza e você pede tem agradado o Senhor? Será que não desperdiçamos nossas orações e pedidos como o mineirinho da história, pedindo bobagens, pedindo coisas secundárias ou terciárias, quando deveríamos pedir mais a nossa santificação, a nossa conversão e as dos nossos familiares? Isso é bíblico, porque São Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 3, vai falar uma coisa que é para deixar a gente com a cara vermelha, né? São Tiago diz assim, fale comigo: pedi
Pedi e não recebeis, e não recebeis. porque pedis mal, Porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes com o fim de satisfazer as vossas paixões. as vossas paixões. E é interessante que até mesmo a ciência ateia, com Freud e Lacan, vão chegar à mesma conclusão. Basta observar, ainda que en passant, e constataremos o quanto se torna comum uma pessoa lutar tanto por algo e se desinteressar assim que a obtém. Quer que eu explique? Vou dar exemplos. Ou seja, casais que começam a brigar no primeiro dia da lua de mel. Tudo o que queria. E pensa que são poucos? Eu recebo os casais. Vocês pensam que são poucos? Tudo o que queria era casar. Na lua de mel, quebra o pau. Será que você realmente quer o que você deseja? Ou o exemplo do funcionário que, arruinado pelo êxito, como dizia Freud, e olha que Freud era ateu, consegue ser despedido exatamente no dia da sua promoção. Ou do turista que tanto queria fazer a viagem e no meio da viagem faz o favor de perder o passaporte. Aqui pode ser um ato falho. Será que realmente queremos aquilo que desejamos? E assim nós vamos percebendo o eterno descompasso entre nós e o mundo, entre o ser humano e a realidade. E aí vem o ponto central do que eu vim pregar hoje aqui. A verdade é que nada que alguém possa querer é suficiente para satisfazer o desejo humano. E essa que é a verdade. Desejar, como lembrava o Lacan, é sempre desejar outra coisa. Olha, eu digo que você entender isso. Sempre que você deseja uma coisa, não é a coisa que você deseja. Para começo de conversa, você deseja aquilo para obter outra coisa. Não é verdade? Por exemplo, eu quero muito ter um trabalho. Para quê? Para que eu possa ter mais dinheiro. Para quê? Para que eu possa ter mais... para comprar uma casa. Para quê? Para que eu possa ter a minha família. Para quê? Para que depois eu possa viajar. Para quê? Para que depois eu possa conhecê-lo. Não vai acabar. Quase nunca você deseja o desejo, mas aquilo que você acha que o seu desejo será capaz de te proporcionar. Então a verdade é que nada que alguém possa querer é suficiente para satisfazer o desejo. Desejar é sempre desejar outra coisa. E aqui vem uma coisa legal. A ponto de podermos agradecer a quem não nos dá aquilo que desejamos. Quando você fizer, quem já fez já sabe. Quando você fizer 50 anos, eu estou com 40. Você vai agradecer um monte de gente que não te deu o que você desejava. Quem sabe até mesmo a presença dele ou dela. Quem sabe talvez a promoção que você queria. Sabe por quê? Porque aquilo era um desejo que não correspondia à realidade e você vai agradecer. A cada vez que passam 10 anos em nossa vida, a gente olha para trás e vê que a gente chorou um monte aquele não. E na verdade percebeu com o tempo que aquele não era a mão de Deus nos guiando, porque se a gente tivesse terminado ali, onde a gente queria, nós não teríamos nos tornado o homem e a mulher que hoje nós somos. Então, maturidade é entender que um dia você vai agradecer as pessoas que não te deram aquilo que você tanto desejava, porque sem Deus, desejar é sempre desejar uma outra coisa. E agora, eu sei que é profundo isso, mas é necessário dizer que eu tenho que evangelizar as pessoas. Então, isso traz uma implicação. Se é verdade que nada que ninguém possa querer é suficiente para satisfazer o desejo, então qual é a solução? E aí eu já quero aproveitar também aqui e dar um conselho, né? Às vezes você é homem, você é mulher, não é? E tudo que você quer, porque talvez não tenha dado certo, é um companheiro ou uma companheira. Mas por que você quer o companheiro e a companheira? Pense. Por ele mesmo? Não, geralmente não é. Porque você acha que assim, teus anseios, tua solidão, tua sozinhez, tua insônia, teu vazio existencial será resolvido. Mas se você achar que é isso que vai resolver, eu já vou te dar um spoiler. Você vai encontrar a pessoa e não vai resolver.
Porque desejar é sempre desejar uma outra coisa. E é por isso que um caminho de resposta para esse anseio humano, que nem Freud e Lacan resolveram, porque eram ateus, está na primeira leitura de hoje. Vamos conferir. Pega aí, versículo 11, por favor. Dou um tempo para você achar. Versículo 11. E Deus disse a Salomão, eu vou aqui a minha parte, ó. Já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, que mais? Nem riquezas, que mais? Nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça. Olha que legal o versículo 12, o que está dizendo? Vou satisfazer o teu pedido. Pode parar que o resto você já sabe que Salomão foi o mais inteligente que passou pela história. Só perdeu para Jesus, ok? Para Jesus também é justo que se perca, que ele é Deus. Então você veja que interessante. As coisas que os homens geralmente pedem. E as coisas que se pede nas seitas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs. O que é que a turma vai fazer? A corrente não sei do que, a corrente dos 7 dias. O que é que a turma vai pedir? Vamos ver aqui na lista. Anos de vida, longos anos de vida. O que é que o brasileiro canta na virada do dia 31 para o 1º? Que tudo se realize no ano que vai nascer. O que é felicidade para o brasileiro? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar. É isso que é felicidade ou é salvação eterna ou paraíso? A partir do momento que você ensinar para o seu filho que felicidade, realização é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, você é um fracassado, uma fracassada que não entendeu o que é a vida eterna. A religião verdadeira fundada por Jesus não vai fazer de ninguém milionário, para começo de conversa. A religião de Cristo não significa que uma pessoa que tem Deus é uma pessoa que tem muitos bens. Porque se fosse assim, os apóstolos são os mais miseráveis. Se fosse assim, Santa Filomena é amaldiçoada, porque ela não morreu rica. Ela recusou a coroa, por amor à vida eterna. Deus quer te dar os bens, eu não estou dizendo que é para você ser miserável. Mas a partir do momento que nós temos uma religião que prega que pessoa abençoada é que tem muitos bens, é que tem empresa, que tem negócio, que tem comércio, então alguma coisa está errada. Porque não foi o que Jesus Cristo ensinou. Se você quer me seguir, tome a sua cruz de cada dia e me siga. E o que as pessoas mais pedem nas suas orações? Está aí, veja aí, versículo 11. Longos anos de vida. Segunda que está escrito aí, o que está escrito aí? Riquezas. Será que eu estou contando alguma mentira aqui? Ou vocês não têm pregadores que dizem aceitou Jesus Cristo? Então agora você é rico, agora você é um mega empresário, bem sucedido, e a tua salvação é eterna. A próxima, essa é a pior de todas eu acho, né? Terceiro pedido, o que está escrito aí? Nem a morte de teus inimigos. Que meus inimigos se ferrem, que meus inimigos se lasquem, Senhor, queima, Senhor. É isso que o Evangelho nos ensina? A rezar pela destruição dos teus inimigos ou a rezar para que seus inimigos se convertam e sejam salvos? A resposta é óbvia. Engraçado que todos esses pedidos quem condena é o próprio Deus. Eu não devo procurar Deus para pedir em primeiro lugar que eu viva muito, que eu fique rico e que os meus inimigos se lasquem. Eu devo procurar a Deus para que eu ganhe a salvação eterna, passando pelas dificuldades e tribulações por amor a Ele, e para que meus filhos e minha família se convertam e um dia eu possa estar com eles no paraíso, porque essa vida é breve demais para eu investir nela. Entendeu bem a diferença? Salomão entendeu o X da questão. Se nem quer sabemos o que desejar, e todos os nossos desejos, se prescindimos de Deus, nos conduzem ao vácuo existencial, porque quando a gente realiza aquilo que a gente quer sem Deus, a gente percebe que aquilo não resolveu o nosso vazio. Então é preciso pedir sabedoria para se desejar retamente. Em outras palavras, para querer aquilo que Deus quer. Desfazer-nos de nossas pérolas, que até são desejos bons, muitas das vezes, né? Para obter a pérola de maior valor. E qual é a pérola de maior valor? A resposta na segunda leitura, nem precisa olhar. É o projeto de Deus a nosso respeito.
E qual que é o projeto de Deus a nosso respeito? A nossa salvação eterna, porque essa vida é um sopro. Não adianta ser bem sucedido nessa vida aos olhos dos homens, juntar o primeiro 1.000.000 e se perder no fogo eterno, onde ele disse hoje na palavra que haverá choro e ranger de dentes. Não é verdade? Eu fico vendo como que essa turma influencer faz lavagem cerebral na turma, principalmente nos jovens, né? Uma pessoa bem sucedida é a que chegou ao seu primeiro 1.000.000. Tá bom, tudo bem, que Deus te abençoe, consiga o primeiro 1.000.000. E depois? Depois que está em jogo a salvação. É isso que não quer calar. É isso que você tem que passar para o seu filho e para a sua filha. Que ele tem uma alma para salvar. E essa alma é eterna. Trata-se de encontrar a pérola de maior valor, o campo escondido, e entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, incluindo os desejos que não foram atendidos. Porque talvez se seu desejo fosse atendido, nem na igreja católica você estava mais. Já teria se perdido faz tempo. Trata-se, em outras palavras, de aprender a rezar com o Papa Clemente XI em sua oração universal. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como quereis e enquanto o quereis, Senhor. E aprender a rezar com Santo Inácio de Loyola, uma oração que está no missal, livro que o padre usa na missa, e que fiz questão de colocar no livro de vocês, depois pode olhar, no livro A Santa Missa. Fiz questão de colocar essa oração belíssima, que deveria ser uma oração de cabeceira, para a gente rezá-la todos os dias. E eu vou concluir a oração rezando com vocês. Reze comigo, com todo o seu coração. Recebeis, Senhor. Recebeis, Senhor, minha liberdade inteira. minha liberdade inteira. Recebei minha memória. Recebei minha memória. Recebei minha inteligência. Recebei minha inteligência. E toda a minha vontade. E toda a minha vontade. Tudo que tenho ou possuo. Tudo que tenho ou possuo. De vós me veio. De vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego. Tudo os devolvo e entrego. Sem reserva. Sem reserva. Para que a vossa vontade tudo governe. Para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente vosso amor. Dai-me somente o vosso amor. E vossa graça. E vossa graça. E nada mais vos peço. E nada mais vos peço. Pois já serei bastante rico. Pois já serei bastante rico. Amém. Amém. E agora com sinceridade, não tenha vergonha. Quem conhecia essa oração, levanta a mão. Conhece? Ótimo. Quem não conheceu, aprende. Chama-se Recebeis, Senhor, minha liberdade inteira. A gente precisa fazer mais isso. Sabe por quê? Porque eu termino do jeito que comecei. Às vezes está frustrado e frustrada porque não aconteceram algumas coisas. Mas a pergunta que eu não quero calar é: você realmente quer o que você deseja? Talvez não. Porque só Deus que conhece seu coração sabe o que você quer e sabe o que você precisa. Até porque desejar, quase sempre, é sempre desejar outra coisa. Amém. Amém.